Sheila Senerini, professora de técnica vocal, e hoje vamos falar de cuidados vocais, de higiene vocal. Eu sei, gente, que as pessoas têm preguiça de cuidar da voz. Eu sei que as pessoas deixam esse assunto assim para depois, que não se importam com o que estão comendo, com o jeito que estão produzindo, emitindo a sua voz, mas nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque quando nós temos hábitos alimentares, e quando nós temos até hábitos, ajustes vocais ruins, ou uma técnica vocal ruim, mal planejada, nós podemos trazer prejuízos para a nossa voz, como cansaços, tensões, dores, tá? Dor para falar. Tem gente que chega para mim na aula, Sheila, às vezes, por que será que quando eu canto bastante, quando eu falo bastante, eu tenho dor para falar? Porque tá usando uma técnica errada, porque tá tendo hábitos ruins. Tanto hábitos alimentares, como eu já disse, quanto ajustes inadequados, mal planejados, mal pensados, mal calculados, tá? Então, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que você precisa... Aliás, antes de ir direto ao ponto, quero te pedir para deixar o seu like aqui no canal, para se inscrever e para comentar, para interagir e ver, principalmente, gente, ver o vídeo até o final. Se você tá gostando, é claro, do conteúdo. Por quê? Quando você assiste o vídeo até o final, o YouTube entende que este conteúdo está sendo interessante para você, tá? Então, é isso. Ver o vídeo até o final. A segunda coisa, que é óbvia, mas é a questão da hidratação. A gente precisa se hidratar ao longo do dia, ao longo da semana. Não é para deixar para tomar 1 litro d'água na hora que você tá cantando, porque não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai causar adstringência ali nas pregas vocais e vai ficar mais enrijecido para poder cantar. Então, pra gente ter as nossas pregas vocais mais flexíveis, pra gente ter a nossa laringe mais flexível, eu preciso me hidratar ao longo do dia. Beber os meus 2 litros de água diários ao longo do dia. Não de uma vez só, na hora que o prejuízo já tá feito, na hora que você já tá com cansaço vocal, né? E procurar, né, comer alimentos que vão trazer também essa hidratação, não só água, né, às vezes um suco, uma bebida ali nem tão quente, nem tão fria, vamos falar disso também daqui a pouco, tá bom? Quer dizer, vamos aproveitar para falar disso já, do quente e do gelado, né? É assim, gente, é proibido beber água gelada? Não, eu, por exemplo, eu amo beber uma água assim, trincando, se puder até mastigo a pedra de gelo. Eu amo bebida gelada. Mas eu sou uma pessoa que não poderia tanto tomar água gelada assim. Por quê? Porque eu tenho sinusite, né? Minha sinusite sempre tá atacando. Eu sempre tô assim com aquela voz meio anasal, né? Sem tanta nasalidade. É por conta disso. Tá? Então eu tô sempre... Ainda bem, gente, que eu tenho um contraponto. Eu gosto de tomar banho num chuveiro bem quente, que faz aquela sauna no banheiro e aquilo ali ajuda a limpar um pouco as vias aéreas. Mas se fosse depender só de água gelada, meu Deus do céu, eu tava lascada. Né? Então tem que evitar pessoas que têm esse tipo de problema, rinite, sinusite. Por quê? O que acontece? Quando a gente bebe água gelada, o muco tende a se enrijecer. Né? Se a gente, quando a gente faz, por exemplo, uma inalação, uma nebulização, quando a gente toma banho com água mais quentinha, que tem aquele vapor do banheiro, a gente derrete esse muco, né? Então, esse muco tende a ir embora. Agora, quando eu bebo água gelada, ou quando eu estou, por exemplo, num ar-condicionado, esse muco se enrijece e fica ali, ó, parado, instalado nas nossas cavidades, né? Então é isso que provoca as sinusites e é isso que causa mudanças no som, mudanças sonoras na sua voz. Até alguns fonemas você não consegue fazer por causa dessas mudanças, porque as suas cavidades, né, os seus ressonadores estão entupidos. Sua voz fica assim, entupida. Agora, no completo oposto, a gente também precisa evitar comidas e bebidas muito quentes. Né? Não tem problema você comer ali uma comida morninha, é gostoso, né? Principalmente no frio, a gente tomar uma sopa quentinha, mas precisa evitar engolir isso muito quente, porque pode provocar vasodilatação nas pregas vocais. O que é vasodilatação? Os nossos poros, né, os nossos vasos ficam muito dilatados, né? Você sabe que o calor, ele abre os nossos poros,
Por isso que quando a gente faz aquecimento vocal, nós estamos causando realmente um aquecimento, né? Quando a gente faz aquecimento vocal, a gente está aquecendo o tecido. Ele abre mais os poros, o tecido fica mais flexível quando está quente, né? Agora, se abrir demais, vai ter sangramento na prega vocal. E isso não é bom, isso pode prejudicar a nossa emissão vocal, tá bom? Então, equilíbrio sempre. Nem muito gelado, nem muito quente. Sempre ali no meio termo. Agora, esse meio termo é igual aquele ditado, né? O copo sempre tem que estar meio cheio, não meio vazio. Então tem que estar pro lado do quente, mais quente do que frio, tá? Porque, acabei de dizer, né? Quando a gente faz aquecimento vocal, a gente tá procurando justamente aquecer ali os nossos tecidos para deixá-los mais maleáveis, mais flexíveis, né? Para nossa prega vocal não ficar tão enrijecida na hora de cantar. Então, o aquecimento vocal serve justamente para aquecer, esquentar a nossa voz. E a gente pode fazer uso de alguns alimentos e de algumas técnicas para poder trazer esse aquecimento, tá? Então um chazinho quente vai fazer bem tanto para a saúde quanto para a sua saúde do corpo, quanto para a sua saúde vocal. Uma sauna, um chuveiro mais quente, né? Ter aquele ar ali mais aquecido vai fazer muito bem para a sua voz. Tá certo? Até o uso de termoterapia, tá bom? Então essas coisas vão te ajudar a ter uma voz, a emitir um som melhor. E não serve só para a questão da flexibilidade, eu disse a vocês, né? Às vezes o calorzinho, ele derrete as nossas secreções indesejáveis, tanto aqui dos nossos ressonadores, mas também aquele muco que sempre fica ali no fundo da garganta, escorrendo, né? Então, tomar um chazinho quente, estar num banho mais quente, fazer uma termoterapia ajuda a derreter essas secreções, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, você tem um inalador em casa, fazer uma inalaçãozinha ali com um soro um pouquinho aquecido no micro-ondas vai te ajudar. Vai ajudar a flexibilizar a voz e a derreter esses mucos indesejáveis. E uma coisa importante, muito importante, que eu percebo que me causa um grande prejuízo é a questão do sono. A gente precisa aprender a ter uma rotina de sono melhor. Eu sei que, assim, para pessoas como eu, que tem algumas crises de ansiedade e que tem uma rotina muito louca, né, muito difícil, pode ser difícil dormir cedo. E, aliás, tem um horário um bom horário de sono, né, de 7, 8, às vezes 9 horas, dependendo da pessoa, né. Tem gente que eu fico impressionada, tem pessoas que dormem 6 horas por dia e tão bem, tá tudo ok. Não sou eu, né? O meu corpo precisa dormir mais. A nossa voz precisa descansar, precisa dormir, tá? Para que ela acorde mais disposta, mais preparada para poder cantar e para poder falar. Então, respeitar esses horários de sono são extremamente importantes. Eu percebo, gente, quando eu durmo bem, quando eu consigo dormir um pouco mais cedo, 10 horas. Gente, pra mim 10 horas é uma coisa impensável dormir 10 horas, tá? Eu geralmente vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes um pouco até mais. Então, mas quando eu consigo dormir às 10, 9h30, 10, 9h30, meu Deus do céu, faz tanto tempo, acho que anos que eu não durmo 9h30. Mas quando eu consigo dormir 9h30, 10 horas, 10h30 da noite, eu já percebo no outro dia um grande descanso vocal. Né? Eu não sinto a minha voz tão tensa durante o dia. Eu não preciso fazer tantos exercícios vocais pra descansar a voz, sabe? Agora, outra coisa bem óbvia que a gente precisa evitar são os gritos, né? Mães de família, parem de gritar com as crianças, porque, gente, são as duas coisas que mais me pegam, assim, nessa questão de cuidado com a voz, o sono e os gritos, assim, no dia a dia com as crianças. Ô, menino, sai daí, menino, você vai quebrar isso, sabe? Eu ainda não consegui administrar muito bem a rotina aqui com as crianças e isso eu sinto que prejudica a minha voz. Então, gritos e, pasme, os sussurros também. Falar assim, desse jeito, demanda. Não sei nem se estão escutando, mas falar assim, desse jeito, demanda um esforço vocal exagerado, desnecessário. Então, evite sussurrar. Tem gente que gosta de sussurrar, gente. Eu detesto quando a pessoa vem sussurrando assim no meu ouvido. Me dá uma agonia de ver aquilo. E eu detesto também falar sussurrando assim. Não sei como que tem gente que gosta de falar desse jeito, cara. Enfim, desabafos à parte. Agora, pra não ser muito chata,
né? Tem gente que corta alimentos assim pra vida a hora que começa a cantar. Não precisa fazer isso, tá? A gente vai evitar alguns alimentos antes de cantar. Então, por exemplo, antes de cantar, a gente não deve tomar um cafezinho, a gente não deve tomar leite, comer um chocolate, comer comidas assim muito gordurosas, porque podem aumentar a espessura do nosso muco, né, da nossa saliva, e isso pode deixar a nossa prega vocal mais lenta. É exatamente isso que acontece, porque o muco impede, né, muito muco, muita secreção, impede a prega de vibrar adequadamente, de ter agilidade na prega vocal. Então, evitar esse tipo de alimento antes de cantar. Depois que você cantar, você pode comemorar ali comendo um queijo, tomando um leite, sei lá, fazendo o que você quiser fazer. Outros alimentos que daí eu acho que você já pode até ajustar isso também para sua rotina no dia a dia. Que são alimentos que podem provocar um certo refluxo. Então, muitos condimentos, né, extrato de tomate, ketchup, esse tipo de coisa, é realmente ruim, pode trazer o refluxo. O refluxo, gente, é um gás que vem do nosso estômago e que queima as pregas vocais de baixo para cima, né? Então, é bom evitar esse tipo de alimento em qualquer situação. Eu mesma adoro comer uma batata frita com bastante ketchup, mas é bom evitar, é bom evitar. Eu não tenho refluxo, tá? Mas as pessoas que têm refluxo precisam ter esse cuidado ainda mais redobrado, né? O café também traz refluxo, extrato de tomate, já falei, refrigerantes trazem refluxo, né? Então, evitar essas coisas, tá bom? Outra coisa que a gente precisa fazer antes de cantar, obviamente, é não comer muito, não deixar o nosso estômago muito pesado. Primeiro, comer muito, gente, dá aquele soninho, né? A gente fica com aquele cansaço natural. Segunda coisa, se a gente come muito, né, massas, comidas muito pesadas, a gente também fica com o corpo mais lento, sem perspicácia, assim, para pegar certos detalhes que só aparecem na hora que a gente está executando a música. Por último, só para finalizar, antes de cantar, a gente vai comer aqueles alimentos que são mais leves, mais fáceis de digerir, beber bastante água durante o dia e a questão da maçã, né? A maçã é um pouco mito, tá, gente? O que acontece? A maçã, ela traz uma limpeza na garganta, nas pregas vocais, ela tem um componente adstringente, mas não é tanto assim, tá bom? Eu acho que, na minha opinião, o maior bem que a maçã faz é a questão da mastigação. A gente fortalece a nossa mandíbula, né? A gente fortalece os músculos faciais quando a gente tá mastigando a maçã, por ser um alimento mais duro. Mesma coisa, o coco também vai fazer, sei lá, uma fruta, um alimento assim que seja mais duro, um chiclete, você tá ali, né, sempre exercitando isso aqui. O chiclete não é bom pros dentes. E você precisa dos seus dentes para cantar. Nossa voz vibra nos dentes também. Mas tanto que uma pessoa banguela, você pode perceber, sei lá, um idoso que não tem, que faltam muitos dentes na boca, ele tem prejuízos na sua emissão vocal, né? O som sai aqui dos nossos, o ar sai dos nossos pulmões, vibram nas pregas vocais e vão reverberar nessas paredes, né? Não é nem disso o assunto hoje. Olha, eu trazendo conteúdo diferente para vocês. Mas preciso ir lá em cima pra cuidar do bebê. Mas, esqueci, gente, o que eu tava falando. Ah, tá, a questão do chiclete, né? Por isso que eu entrei nesse assunto. O chiclete é bom, assim, nesse sentido, para mastigação, para fortalecimento muscular aqui da mandíbula, tá bom? Gente, é isso. Foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem várias outras coisas que a gente poderia trazer aqui nessa aula de cuidados da voz, mas se eu ficar enchendo muito a cabeça de vocês com milindres, com coisinha, com nhenhenhê, com não sei o que, a cantar fica chato, né? Então não é para ficar chato. A gente cuida da nossa voz sem também, né, perder a cabeça. Gente, voltei para falar de 3 coisas que eu tava esquecendo, que eu tava assim, deixando passar desapercebido e não posso deixar passar. Precisa ser dito aqui nesse vídeo de cuidados vocais. Primeira coisa é o cigarro. O cigarro, ele tem aquela fumaça dele está cheia de toxinas que são extremamente prejudiciais para a nossa voz e muda a nossa qualidade vocal. Quando eu tô falando de qualidade vocal, eu não tô falando só de saúde, eu tô falando de timbre. A sonoridade da voz muda. Por isso que a pessoa que fuma um longo tempo durante a vida
tem a voz mais rouca. A voz dela fica mais rouca, fica mais grave. O cigarro traz uma inflamação crônica para a voz. Deixa as pregas vocais, para prega vocal, né? Deixa a prega vocal com um inchaço que não passa, tá? E por isso que muda tão drasticamente assim a emissão do som, tá? E a outra coisa, a segunda coisa, é o álcool. É bom beber uma cervejinha de vez em quando, tomar um vinho de vez em quando, eu também gosto, adoro. Mas se você beber com muita frequência, isso vai também mudar a qualidade vocal, vai prejudicar a saúde, tudo aquilo que a gente estava cuidando ali com a alimentação. Bebeu, gente, estragou tudo. Ah, Sheila, mas esses cantores sertanejos que cantam bem pra caramba e bebem. Eles fazem, gente, eles têm personal, eles têm uma pessoa que fica ali exclusivamente para poder cuidar da voz dele. E ele, mais do que isso, né, ele sabe como manipular os sons da voz, entendeu? Agora, pro cantor iniciante que ainda não sabe manipular bem os sons da sua voz, os seus timbres, e ainda tem maus hábitos, ainda bebe todo dia, não dá, gente. A gente precisa, né, aprender a mudar um pouquinho aí os nossos hábitos pra gente poder cantar melhor, tá? O álcool, ele traz um ressecamento para as pregas vocais, ele desidrata o nosso corpo. Sem contar que ele tem um efeito assim anestésico. A gente não sente muito bem quando tá falando alto. Pode perceber, gente, quem bebe e que passa um pouquinho da conta, vai falar, tem um volume, fica com um volume vocal, um pitch vocal mais alto, tá? Então, maneirar ainda a bebida. E a terceira coisa, não menos importante, não menos prejudicial, são os anabolizantes. Quando você faz a sua academia, os seus exercícios físicos de forma orgânica, sem o uso desse tipo de substância, os seus músculos vão se fortalecer, mas assim, só os músculos nos músculos que você focar, né? Então você focou ali no braço, focou ali na perna, enfim, esses músculos vão se fortalecer. O anabolizante não, ele vai modificar não só os músculos do seu corpo, do pescoço para baixo, ele modifica os músculos vocais. Pra gente cantar, a gente usa músculo, né? Então, o anabolizante também vai ter um efeito sobre esses músculos vocais. É por isso que mulheres, quando fazem o uso desse tipo de coisa, desse tipo de substância, fica com a voz masculina, fica com uma voz, né, potente. Muda a qualidade vocal, tá bom, gente? Então, são essas 3 últimas coisas que eu gostaria de falar e que tinha ficado pra trás. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida, alguma sugestão também que vocês queiram que eu fale num próximo vídeo, né? Fazer um vídeo assim um pouco mais aprofundado, dá pra gente fazer, tá bom? Comenta aqui, coloca aqui as suas dúvidas que eu posso pensar num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigada pela companhia e até já!